Arrependa-se, no Ceará. Em 2023 tivemos muitas conquistas. Realizamos a escola missionária na cidade de Acarapi, em janeiro. No mês de fevereiro, começamos uma grande obra no bairro Granja, Portugal, que gerou uma igreja. Em abril, tivemos o primeiro seminário Curados para Curar. No Ceará, Deus realizou coisas sobrenaturais usando o pastor Carlos e o pastor Ivan. E nesse mesmo mês, foi inaugurada a igreja no bairro Granja, Portugal. Em maio, construímos a igreja no bairro Pirambu, em Fortaleza, onde era um ponto de pregação há 11 anos. No mês de junho, foi realizada a terceira escola missionária do projeto Arrependa-se, em Assaré, Ceará. No mês de julho, foi realizada a primeira escola bíblica de férias. Muitas crianças aceitaram a Cristo. O mês de agosto foi iniciado com o clamor do meio-dia. Nas comunidades, Deus operou muitas maravilhas. Em setembro, tivemos a primeira conferência feminina com muitas curas e libertações. Outubro, o primeiro congresso infantil missionário. Também fizemos a Marcha para Jesus em Assaré, Ceará. O pastor Carlos Vieira e a missionária Sara, juntos com a equipe do projeto Arrependa-se, têm se dedicado semanalmente em prol das almas. Deus nos presenteou esse ano com o pastor Edivando e a missionária Eliane, um casal que tem se dedicado muito nas comunidades em busca das almas perdidas. Cremos que em 2024, Deus nos dará grandes colheitas para o seu reino. Não iremos parar essa tão grande obra. O Deus da obra está conosco. Graças a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Povo abençoado. Hoje eu entrei mais cedo, nem avisei o irmão Miros, né? Mas entrei mais cedo por causa Eu vou receber uma visita na minha casa de um pastor e aí eu não vou conseguir fazer live à noite. Então, para não ficar sem live, nós entramos, mas ela vai ser reprisada logo mais às 21h30. Deus abençoe irmã Elizabeth, irmã Regina. Deus abençoe missionária Iraci, pastor Tiago. Deus te abençoe poderosamente. Graças a Deus. Irmãos, aproveitando, né? Antes que eu esqueça, nós estamos no jejum e agora nós estamos começando aí segunda-feira, a partir da próxima segunda-feira, dia 22, o grupo dos vencedores. Nós vamos fazer um trabalho no Zoom, que vai ser transmitido também no YouTube. Mas por que no Zoom? Nós vamos convidar pessoas que deram certo, empreendedores, pessoas que fizeram negócios. E a ideia é para você destravar, né? Tem muita gente que tem ideias boas, tem capacidade, tem talento de gerar o seu próprio negócio, a sua própria renda, e muitas vezes precisa de direção. Então, Deus colocou no meu coração, toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, nós vamos fazer essa reunião no Zoom. Por isso é importante você estar no grupo, porque quem entrar no grupo vai receber o link do Zoom e vai poder participar. E aí a gente vai abrir oportunidades e vamos trocar ideias e vamos orar. Se você tem um negócio, se você quer começar um negócio, eu quero te convidar a fazer parte desse grupo. O grupo, o link está aí na primeira linha da descrição, e eu tenho certeza que essa ideia nasceu do coração de Deus. Irmãos, muitas das vezes, né, uma palavra
um incentivo faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença na nossa vida. Então, assim, tem a diferença do sábio e do inteligente. O inteligente aprende com o erro dos outros. O sábio aprende, faz sem precisar errar. Então, assim, o inteligente aprende errando, né? E o sábio aprende observando o erro dos outros. É isso, né, irmãos? Falei certo agora, né? Das duas formas você aprende, mas o sábio, ele observando os outros, ele erra menos. Então, assim, eu acredito, né? A gente está diante de grandes desafios mesmo, mas eu acredito que Deus tem mistério com o seu povo na terra. Nós não somos guiados, irmãos, pelo que a televisão diz, pelo que o governo faz. Nós somos guiados pelo poder da palavra. Nós somos o governo de Deus sobre a terra. Nós somos a igreja de Cristo. É isso que nós precisamos entender, né? Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a igreja. Nós não somos guiados por esse pânico todo que está sendo instaurado, não. O que prevalece sobre a nossa vida não é o que o governo Lula está determinando, o que a ONU está determinando, as ideias do Fórum Mundial Econômico, tudo isso não governa sobre nós. O que governa sobre nós é o poder da palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. Então, assim, nós já estamos acordando todo dia, 6 horas, e toda segunda-feira nós vamos fazer o grupo dos vencedores. E se você quiser fazer parte desse grupo dos vencedores e acordar 6 horas da manhã, vai ser uma reunião no Zoom. Então, todos nós vamos aparecer lá na reunião e vai ser transmitido também pelo YouTube. Mas no Zoom você vai ter oportunidade de falar, de testemunhar e de fazer parte, né, desse grupo que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, não perca a oportunidade. Clique no link que está aí na descrição, né? Na descrição. E você vai fazer parte do grupo dos vencedores. Amém? Irmãos, nós estamos com muitos acontecimentos que a escalada do caos está sendo tomada em âmbito mundial, né? Em âmbito mundial. Então, a gente vê existe uma fala aqui que eu vou colocar para vocês dos advogados de Donald Trump falando sobre caos. Vladimir Putin também declarou, né, que pode estar sendo tramada uma nova enfermidade aí para atrapalhar as eleições americanas em novembro. E Vladimir Putin tem declarado a fraude que houve nas eleições americanas em 2020. Então, assim, é muita coisa acontecendo no mesmo momento. E como o mundo está polarizado, o mundo está dividido, uma faísca gera um incêndio gigantesco. Uma faísca gera um incêndio gigantesco. Então, olha essa matéria aqui, ó. Olha só. Se Trump for excluído das eleições, haverá caos e confusão, alerta advogado do ex-presidente. Advogados. Deixa eu aumentar aqui. Olha só. Os advogados de Donald Trump apresentam esta quinta-feira um documento perante o Supremo Tribunal dos Estados Unidos pedindo a revisão da decisão de qualificação Deixa eu pegar aqui a matéria inteira. Da qualificação do ex-presidente norte-americano para as primárias do estado de Colorado, afirmando que tal medida pode causar caos e confusão. O tribunal deveria pôr fim rápida e decisivamente a esses esforços de desqualificação eleitoral que ameaçam privar dezenas de milhões de americanos e prometem desencadear o caos e a confusão se os tribunais estaduais
e autoridades estaduais seguirem o exemplo de Colorado e excluírem o provável candidato presidente republicano de suas eleições, votos, argumentos dos advogados. Trump não participou em nada daquilo que o Supremo Tribunal de Colorado escreveu como uma insurreição. Defenderam os juristas. O tribunal deveria rejeitar esses argumentos e por fim, de uma vez por todas, a esses esforços inconstitucionais de desqualificação, acrescenta. Da mesma forma, os advogados políticos sustentaram que Trump nunca participou ou dirigiu de qualquer conduta ilegal. Durante os motins que ocorreram no Capitólio, em janeiro de 2021, na verdade, o oposto é verdadeiro. Como o presidente Trump repetidamente clamou a paz, o patriotismo, a lei e a ordem. Então, irmãos, muita gente não sabe, mas deixa eu pegar aqui a palavra. A única forma de um candidato americano não conseguir ser candidato nos Estados Unidos é por insurreição. Então, assim, só para você ter ideia, ele pode ter cometido crimes, homicídio, ele pode estar na cadeia, o candidato pode estar na cadeia e ele vai concorrer à presidência. Agora, o único crime dentro das leis americanas que tornam candidato inelegível é essa tal palavra insurreição, que significa o seguinte: é resistência, motim, tumulto, levantamento, motim, pronunciamento, revolta e sublevação. Então, eles estão dizendo que aquela invasão, lembra da invasão que houve dia 8 de janeiro? Dia 8 de janeiro, aqui no Brasil, que teve no dia 6 de janeiro de 2021, nos Estados Unidos, é a mesma. Porque a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu no Brasil. Eles criaram uma narrativa e agora essa narrativa que eles criaram foi o pontapé para o JB não ser candidato em 2028. Foi o suficiente. Então, lá nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, eles estão colocando agora que ele que criou esse motim, que Donald Trump criou esse motim, e que isso seria uma insurreição, e isso o tornaria inelegível. E aí, irmãos, eu acredito, né, a Suprema Corte americana, ela é conservadora e de direita. E eu acredito que eles vão derrubar esses processos. Agora, eu estava ouvindo a rádio esses dias. Olha que coisa interessante, mano. Na rádio, eu estava ouvindo esses dias que eles processam tudo que quanto é tipo de processo das empresas de Trump. Eles jogaram tudo no ventilador agora. Ele está sendo acusado por inúmeros crimes que não iriam prejudicar a sua eleição. Mas qual é o propósito de eles levarem as empresas de Donald Trump para a mídia, para processo? Para queimar a imagem dele. Queimar a imagem dele como empresário e como cidadão, para ter uma narrativa que se eles fraudarem as eleições, que ele perdeu por ser uma má pessoa. A mesma coisa do Brasil. A mesma coisa do Brasil. Irmãos, deveriam chamar o Nine aí de negacionista e de mais um monte de coisa. Por quê?
Nós tivemos 5 milhões de casos de dengue no Brasil no ano passado. Nós tivemos inúmeras mortes de dengue no ano passado e no início desse ano. E sabe o que acontece? O governo federal está cortando as medidas de prevenção em vez de aumentar. Só que ninguém... Olha o que é você ter a mídia na mão. A mídia não fala mal do atual presidente. A mídia ela é paga para ficar quieta. E ainda mais no Brasil, que infelizmente no Brasil isso funciona. O dinheiro compra tudo. O dinheiro compra tudo nessa nação. E eu digo para você, Vladimir Putin entrou em defesa de Donald Trump. E isso, olha só a fala, né? Olha só, Putin diz que eleições anteriores dos Estados Unidos foram fraudadas. Nos Estados Unidos está na Infomoney. Nos Estados Unidos, eleições anteriores foram falsificadas através do voto por correspondência, afirmou o presidente russo. O presidente russo Vladimir Putin, que concorre a um novo mandato de 6 anos em uma eleição que seus oponentes consideram uma paródia da democracia, disse nesta terça-feira que eleições anteriores dos Estados Unidos foram fraudadas por meio da votação por correspondência. Nos Estados Unidos, as eleições anteriores foram falsificadas através do voto por correspondência. Eles compraram cédulas por $10, preencheram-nas e jogaram nas caixas do correio sem qualquer supervisão de observadores. E é isso, disse Putin, sem fornecer provas. Opositores de Putin dizem que as eleições de março na Rússia não configuram verdadeira disputa, já que o presidente exerce um poder incontestes a seu principal rival. Cumpre mais de 30 anos de prisão por acusações que Navalny diz terem sido forjadas. Irmãos, agora, a Infomoney falou. Sabe o que ele falou? O que Vladimir Putin falou? Ele não falou só que as eleições americanas foram fraudadas. Ele falou que a doença X que foi estudada nos Estados Unidos, lá no Fórum Mundial Econômico agora, ela pode surgir novamente para haver outra fraude nas eleições americanas em 2024, exatamente como eles fizeram em 2020. E alguém duvida aqui que é isso que vai acontecer? Alguém duvida aqui? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Desculpa, irmãos, caiu aqui. Alguém tem dúvida que isso possa acontecer? Eu tenho certeza que não, né? Então, assim, eles criam uma narrativa e, através dessa narrativa, eles criam um mecanismo. E ele falou sobre, Vladimir Putin falou nessa reportagem da Infomoney, não está nessa reportagem da Infomoney, mas ele falou que pode haver aí o surgimento de uma nova enfermidade que trará aí outras fraudes nas eleições americanas. A gente está vivendo um mundo de uma grande fake news, né? É o poder da Matrix que faz as pessoas enxergar a mentira como verdade. É esse o poder da Matrix. Infelizmente, tem muita gente vibrado
vibrados, né, em coisas absurdas. Absurdas. As pessoas estão vibradas em coisas absurdas. E elas não conseguem entender nada do que está acontecendo à sua volta. E olha que nós não somos o dono da verdade, né? Mas você não precisa pensar muito para entender que está tudo fora do normal. Irmãos, tá outra fraude, outra mentira que eu quero relatar com vocês agora é a fraude do pseudoaquecimento global. Então, eu concordo, não sei, né, com muitos cientistas que falam sobre a ideia de que nós estamos vivendo a era do gelo e não a era do aquecimento. Não é a era do aquecimento, é a era do gelo, é a era da destruição, né? Então, a gente vê que o que está acontecendo na Europa, na Rússia e nos Estados Unidos é chocante, irmãos. Morreu mais de 50 pessoas já por causa do frio, né? A gente tem cenas de animais congelados em pé, eles não estão mortos deitados. Isso quer dizer que o frio foi tão forte que eles congelaram em pé. Eles ficaram empalhados em pé, sem cair. E aí, nós temos aí o discurso de salvar o planeta do aquecimento global, da agenda verde, da agenda climática, que os homens estão destruindo o planeta Terra. E quando a gente pega as camadas de gelo que está se formando em toda a região que foi derretida pelo calor, aí você fica imaginando que discurso. Porque, irmãos, uma temperatura abaixo de 50 graus, você tem aí na Noruega 20 centímetros de gelo, se formou rapidamente. Os carros ficam totalmente tomados de gelo, as ruas cobertas de gelo. Então, assim, existe um grande número de cientistas que estão silenciados porque eles falam dos ciclos da Terra. O que é os ciclos da Terra? Existe um pico de aquecimento e o pico de resfriamento da Terra. Então, existe, sim, o período em que a Terra ela aquece, mas existe o período do ciclo de ela resfriar. Agora, por que você não vê a mídia dizendo que todo esse frio é culpa do aquecimento? E se eles falarem, eles estão se contradizendo, né? Porque se nós estamos vivendo um aquecimento do planeta, como é que você responde a frios a menos de 50 graus nos Estados Unidos? E eu já vou falar do calor aqui no Brasil, que está insuportável, né? Está insuportável. Então, veja bem, os Estados Unidos tá aí, ó. Tempestade de inverno nos Estados Unidos e frio extremo deixa danos e mortos. As autoridades dos Estados Unidos afirmam que fortes tempestades de inverno em vários estados causaram a morte de dezenas de pessoas, bem como danos extensos à infraestrutura. A forte nevasca causou cancelamentos e atrasos de voo, bem como o fechamento de escolas e escritórios em diversas regiões. Pelo menos 9 estados relataram mortes devido ao frio extremos e fortes nevascas. 3 pessoas morreram na quinta-feira na cidade de Portland, Oregon, depois de uma linha de energia caiu sobre o carro durante uma tempestade de gelo. Segundo a agência, testemunhas disseram que a causa da morte foi um choque elétrico que receberam ao sair do carro. Aí tem alguns vídeos, né, mostrando aí camada de gelo sobre o asfalto,
Não tem pneu de carro que suporte um negócio desse, né? É impossível, né? Isso aqui é vídeo só de uma região, mas depois eu quero mostrar uma lá no meu Instagram. Olha aí. Eu vi, olha lá, a árvore caindo. Nossa, vai cair em cima do carro. O carro se livrou por milagre. Eu quero mostrar aqui para vocês em Chicago, né? Não sei se vocês viram o que aconteceu em Chicago. Deixa eu pegar aqui. Foi muito forte, né? Parece cena de filme. Tá lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, vá lá. Olha essa imagem. Essa é uma cena daqueles filmes apocalípticos, né? Não parece cena do apocalíptico? É assombroso. É assustador, né? Assustador. E aí, do outro lado do hemisfério que nós estamos, do sul, irmãos, eu quero hoje, a sensação térmica do Rio de Janeiro aí bateu o recorde, parece que foi acima de 60 graus. Hoje, aqui em Joinville, Santa Catarina, eu creio que deve ter batido quase perto de 50. Parece que você está cozinhando na rua. Cozinhando. E a gente vê aqui no Brasil, as pessoas estão sofrendo por causa do calor. Olha que mundo doido, né? No hemisfério norte, as pessoas estão congelando no inverno assombroso. Eu vi Portugal, eu vi Espanha, Alemanha. É muito gelo. Eu não sei se tem alguém aqui dessa região. Mas é muito gelo que está no hemisfério norte. Enquanto que nós aqui parece que eles ligaram um micro-ondas em cima de nós, estão nos aquecendo vivo, nos cozinhando vivo. Essa sensação. Desde Fiel está dizendo que dá uma agonia mesmo, né? Você quer refrigério, você quer tranquilidade para o seu corpo, mas está insuportável. O calor, ele está insuportável. Muito, mas é muito, né? É só Deus, irmãos. A minha internet está dando uns picos aqui que só o sangue de Jesus. Mas não sai daí, não. Parece que nós estamos dentro de um
de um micro-ondas sendo cozinhado. Não caiu, voltou. É a minha internet que apagou tudo aqui, mas voltou. Então, irmãos, aí teve também um terremoto na Colômbia. Eu não sei se vocês viram. Olha só. Forte terremoto foi sentido por moradores de diversas cidades na Colômbia. Olha, isso é na Colômbia. Que gonorrea? Parce. Está temblando. ¿Ah? As pessoas assustadas. Ven. Tem alguém aqui de Minas Gerais? De Minas Gerais? Porque a terra está tremendo no Nordeste e em Minas Gerais, algumas regiões. Isso aqui é na Colômbia, irmãos. Na Colômbia. Foi um terremoto de 5,6, que localizou-se a 33 quilômetros de profundidade. E aí várias cidades e até Bogotá sentiram tremor de terra. A irmã Eliane, de Minas Gerais. Então, assim, foi em 7 Lagoas, né? Deus abençoe, irmã Thelma. 7 Lagoas, Minas Gerais, a terra tremeu. E aí tem muita gente que acha que não existe terremoto no Brasil. Deus abençoe Hudson Ferrari. O irmão Hudson é uma bênção de Deus, né? Nos ajudou aí no jejum de 21 dias. E tá aí todo dia, 7 horas e 7 minutos. O Hudson está ao vivo. Aí liberando uma palavra sobre os irmãos. Então, assim, irmãos, eu falei esses dias, né, que toda ação gera uma reação. E dentro do que eu falei, até teve uma irmã, não sei se ela está aqui, que entrou em contato comigo, falando para mim não defender Israel. Porque, assim, o presidente do Brasil, quando ele apoiou o que foi a condenação da África do Sul contra Israel, dizendo que Israel está cometendo um crime de genocídio, o Brasil foi lá e apoiou a África indo contra Israel. E isso abriu um precedente. Porque é bíblico, irmãos. Então, assim, eu não posso tirar Israel dentro desse cenário. Por quê? Porque é bíblico. A Bíblia diz o quê? Eu abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. E é simples entender isso. Todas as nações do mundo que se levantam contra Israel, elas estão com um alvo da ira de Deus. É por isso que quem estuda escatologia, quem estuda profecia, sabe que existem nações que irão desaparecer do mapa mundial durante o juízo de Deus. Existem nações inteiras que vão virar cinzas na ira de Deus. E essas nações que receberão a ira de Deus são aquelas que não apoiaram e não abençoaram Israel. Então veja que colocar Israel em um plano secundário ou fora do contexto profético é ilusão. Tudo percorre por dentro de Israel. Então, assim, o Brasil, eu falei no dia e volto a falar, o Brasil vai viver catástrofes daqui para frente que ainda não aconteceu. Nós vamos sofrer tsunamis, terremotos, muita coisa vai vir sobre o Brasil por causa do que está sendo aprovado. Por causa do que está sendo aprovado. Do que está sendo aprovado. Então, eu digo para vocês,
Eu digo para vocês que não adianta vocês pensar que o que um governo faz não traz consequência sobre o solo, sobre a plantação, sobre a chuva, sobre tudo. Tudo que um governo faz interfere entre a ira de Deus ou a bênção e a proteção de Deus. E o que o presidente fez foi atrair a ira de Deus sobre a nação. Então, muitas pessoas estão iludidas achando que nada está acontecendo, mas o Brasil vai viver momentos terríveis, terríveis, por estarem provocando. Isso é uma provocação. Uma provocação. Irmãos, existem duas coisas, né, que está me chamando a atenção aí, é o Reino Unido e a OTAN. A OTAN, eu vou mostrar isso para vocês, começando pelo Reino Unido. Eles estão numa manobra, né? O Reino Unido se prepara para agir com a Rússia, China, Coreia do Norte e Irã. Olha aí, olha a quantidade de países, né? O ministro da Defesa britânico previu um conflito global entre o Ocidente e a Rússia, e a China e o Irã e a Coreia do Norte a qualquer momento. Shapps apelou aos aliados da Grã-Bretanha para que aumente os seus gastos militares em resposta a essa chamada de ameaça existencial. Em seu primeiro discurso como chefe da defesa na segunda-feira, Shapps descreveu o Reino Unido como uma potência militar global, citando o orçamento de defesas recorde de 50 a 63 bilhões de euros do país, seus recentes ataques aéreos contra as forças Houthis no Iêmen e o anúncio do primeiro-ministro Rishi Sunak de um pacote de ajuda militar de 2,5 bilhões de libras, 3,2 milhões de dólares para a Ucrânia na semana passada. Isso aqui é por mês, né? Shapps promoveu que aumentará ainda mais os gastos militares da Grã-Bretanha e que usaria sua influência para garantir que outros aliados e amigos correspondessem ao nosso compromisso. Poderemos estar e olhar para vários teatros de conflito, incluindo a Rússia, a China, o Irã e a Coreia do Norte, disse ele. Perguntou-se, olhando para os conflitos de hoje em todo o mundo, é mais provável que esse número aumente ou diminua? Suspeito que todos sabemos a resposta, é provável que cresça. Por isso, em 2024, deve marcar um ponto de inflexão. O Reino Unido gasta mais de 2% do seu PIB na defesa e pretende aumentar para 2,5%. A NATO exige que seus membros gastem mais de 2%, mas apenas um terço dos seus membros, dos seus 31 membros, cumpre realmente esse requisito de acordo com o relatório do bloco divulgado no verão passado. E aí, irmãos, junto com o Reino Unido, que está dizendo que vai aí gastar mais, nós temos aí um mega exercício de G, é um mega, não é um pequeno, né? Exercício de G pela OTAN. 90 mil soldados. 90 mil soldados. Olha aí, OTAN irá mobilizar 90 mil soldados para exercício militar que simula um ataque à Rússia. Aí você tem a Suécia alertando aí o povo para uma possível guerra. Nós temos a França, a Europa, né? A União Europeia. O negócio está tomando uma escalada. E veja que todas, tanto a OTAN como o próprio Reino Unido, todos estão se preparando com um embate com a Rússia. Verdadeiramente, nós estamos aí num barril de pólvora,
que pode explodir a qualquer momento. Eu acredito que o pavio está bem perto de explodir. Então, é muito soldado, irmãos. Olha só. A NATO planeja mobilizar 90 mil soldados, a sua maior manobra militar desde a Guerra Fria, numa tentativa de dissuadir Vladimir Putin. A aliança anunciou que o exercício começará na próxima semana e testará durante meses a capacidade dos aliados de se envolverem num conflito com um adversário tão capaz como a Rússia. Está aqui o nome que será dado ao exercício, durará até o final de maio e envolverá 31 países membros da OTAN, além da Suécia. Candidato a membro, disse o jornalista, comandante do Supremo Aliado da OTAN na Europa, general dos Estados Unidos, Christopher Cavoli. Os jogos de guerra pretendem ser a nova demonstração de força da OTAN e o seu compromisso em defender todas as nações do ataque. A aliança demonstrará sua capacidade de reforçar a aérea Euroatlântico através de um movimento transatlântico de forças da América do Norte, disse o general dos Estados Unidos aos jornalistas em Bruxelas, após uma reunião de 2 dias de chefes de defesa nacional. Foi anunciado na semana passada que o Reino Unido enviará 20 mil soldados com 2 novos porta-aviões da Marinha Real, 8 navios de guerra, bem como a aeronave de ataque relâmpago F-35 da RAF, que praticará voo em cenários de conflitos simulados. O secretário de Defesa do Reino Unido anunciou a implantação na segunda-feira. Os jogos de guerra ocorrerão depois que o ministro do Reino Unido teria anunciado um pacote de apoio adicional de 2,5 milhões de libras à Ucrânia e aos ataques aéreos da RAF com os Estados Unidos contra os Houthis no Iêmen. Segundo o jornal alemão Bild, a Alemanha enviará 12 mil soldados juntamente com 3 mil veículos e... Aí está aqui as aeronaves, né? E 30 aeronaves. Citando a agência de imprensa, o Bild disse que o exercício irá simular um ataque russo ao território da NATO. Um cenário que desencadearia o artigo 5, que afirma que se algum país da NATO for atacado, todos os outros países da aliança se mobilizarão para defendê-lo. E aí está aí uma mega operação diante dos nossos olhos e é a maior desde a Guerra Fria. Então, são 35 países aliados e unidos para um possível ataque contra a Rússia. Agora, o problema disso tudo, irmãos, eu vou dizer aqui, existe um grande problema, que hoje uma guerra o cenário de guerra hoje ele é assustador, não é por causa de envolvimento com soldados. Eu não sei se vocês repararam que a quantidade de drones que estão sendo usados nesses ataques. Alguém tem reparado isso? A quantidade de armas que estão hoje, que são 100 vezes, 1000 vezes mais potentes do que uma bomba atômica. Então, dentro de uma escala de um conflito nessa amplitude, se Vladimir Putin só decide dizer, não, vamos usar os Smart Satan 2. Irmão, o prejuízo de morte e destruição é gigantesco. Não se compara, eu vou dizer aqui algo muito sério, não se compara o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não se compara. Não se compara o que aconteceu no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Não se compara. Então, assim, você está vendo aí, e aí isso nos aproxima do apocalipse.
Principalmente Apocalipse capítulo 6, versículo 2, versículo 3 e 4, cavaleiro do cavalo vermelho. Isso é o cavaleiro do cavalo vermelho se posicionando mundialmente para um conflito. Então, veja bem, irmãos, as pessoas não imaginam, eu vou dizer assim, só os Estados Unidos e a Rússia. Eu vou tirar a China, eu vou tirar Reino Unido e vou tirar a União Europeia. Só os Estados Unidos e a Rússia têm poder de destruir o planeta Terra 54 vezes. Eu vou repetir. Só os Estados Unidos e a Rússia, com seus armamentos nucleares, eles têm poder de destruir o planeta Terra inteiro 54 vezes. 40 minutos o mundo está totalmente destruído se esses mísseis forem detonados. 40 minutos. Aí eu pergunto, para que você vai fugir para o meio do mato? 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. Não é 1 hora, não é dias, é 40 minutos, tudo destruído. Então, assim, para que existe tanta armas de destruição em massa? Alguém pode me responder aqui por que existe tantas armas de destruição em massa? É preparada para o Apocalipse. Agora veja como nós estamos perto do cavaleiro do cavalo vermelho se manifestar. Então, só para você entender a minha visão escatológica disso, o mundo vai entrar num conflito, o Oriente Médio vai desencadear um caos nos Estados Unidos, na Europa e no Reino Unido, Canadá e Austrália. Vai gerar um caos nessas regiões. Por quê? Porque está cheio de imigrantes, que irá, se sumiu a imagem, mas permanece, é a minha internet, que irá gerar um caos. Esse caos, ele vai entrar numa escala gigantesca, que vai clamar por uma ordem, é a ordem do anticristo, o cavaleiro do cavalo branco. É por isso que o anticristo está montado no cavaleiro do cavalo branco, Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Por quê? Porque o anticristo ele vai trazer a falsa paz. Porque a paz dele vem debaixo de um totalitarismo. Ou vocês obedecem ao que nós queremos agora, ou vocês não vão poder permanecer em sociedade. Ou vocês serão controlados pelo governo, ou vocês não vão poder comprar, vender, comer, pagar conta. Então, veja, o mundo está caminhando para esse caos. Caminhando para esse caos. E o que vai acontecer após o caos? Haverá uma falsa paz, que vai desencadear nisso que você está vendo, numa guerra de proporção gigantesca, cavaleiro do cavalo vermelho. Então, assim, está tudo muito claro diante dos nossos olhos. Está muito, muito claro, muito claro. Só não enxerga quem não quer. E, diante do que aconteceu no Fórum Mundial Econômico, eu digo para vocês, meu irmão, eles não estão escondendo mais nada. Eles não estão escondendo mais nada. Não estão escondendo. E isso comprova que nós somos a geração do arrebatamento. E isso comprova também não só que nós somos a geração do arrebatamento, mas que o mundo caminha para o fim. O fim. O fim. E eu estou com um vídeo aqui, eu tenho até medo de colocar ele,
por causa da internet, irmãos. Que é um dos filhos do fundador do Fórum Mundial Econômico. Esse vídeo, ele fala sobre o poder de Genebra. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar, né? Esse vídeo já mostra que Genebra é a capital do diabo no mundo. É uma das sedes do filho do diabo no mundo. Olha o que diz aqui, ó. Geneva. Genebra. Looks beautiful. It's Parece linda. beautiful. It has a lake. Tem um lago, tem a Jet, tem a Deal. It has this shadow. It's very peaceful. É uma cidade, é um país muito, muito. But there's a dark. Mas há algo negro nisso tudo. Agora, olha o que esse homem vai falar do Fórum Mundial Econômico e do que existe dentro de Genebra. Side to it. Everything Todo o mal do mundo in the world related to democide, relacionado ao democídio, unfortunately, comes infelizmente, vem de Genebra. Agora, olha o que ele vai dizer aqui do que existe em Genebra. from Geneva. You have A OMS, a sede da OMS está em Genebra, e não é por um acaso. WHO in Geneva. You have As indústrias farmacêuticas, né? Está em Genebra. Gavi. Then you have the E depois nós temos o Fórum Mundial Econômico em Genebra, WEF, the World Economic Forum, which my father was a co-founder. de qual meu pai foi o cofundador. Quer dizer, o pai desse rapaz que está falando aí foi o cofundador que passou para Klaus Schwab. Agora, olha o que ele vai dizer. Founder and left Klaus Schwab E por indignação afastou-se de Klaus Schwab, o pai dele, out of disgust in the early 80s. no início dos anos 80, That has que tem imunidade diplomática. diplomatic immunity. I, as a Swiss citizen, Eu sou cidadão suíço aqui agora, right here now, declare e eu that the declaro WEF que o Fórum Mundial Econômico is not eligible não é mais elegível ao direito da imunidade diplomática. anymore for diplomatic immunity. I call on the Apela às autoridades de segurança suíças para que prendam imediatamente as pessoas ligadas, e tudo isso é em Genebra, as pessoas ligadas Swiss authorities and security to arrest those people immediately. Why? prendam as pessoas ligadas ao Fórum Mundial Econômico. Ele está dizendo para as autoridades da Suíça que nunca vão fazer isso, prender todo mundo. Ele está dizendo por quê? The WEF, Porque o Fórum Mundial Econômico, a OMS, WHO, Gavi, a AGV, Big Pharma, empresas farmacêuticas, Big Tech, empresas de tecnologia, tudo em Genebra. Bill Gates, Bill Gates, all todas defendem a injeção global da humanidade. advocated a global humanity Todos defendem a injeção global da humanidade injection by a bioweapon por uma arma biológica. injecting nanolipids E aí vem essa questão que ele vai falar aqui que eu não posso mais colocar. E aí, irmãos, é um vídeo muito forte de um cara que é filho do cofundador do Fórum Mundial Econômico, que se afastou no ano 80, que está pedindo a prisão de todas as autoridades que tem ali a questão de ser um diplomata, porque tudo que está dentro de Genebra, as Big Techs, as farmacêuticas, a OMS, o Fórum Mundial Econômico, todas essas empresas estão a favor
de aplicarem coisas em pessoas que vai trazer aí uma consequência global. Se você colocar o vídeo desse cara em qualquer plataforma, o YouTube, o Instagram, o Facebook derruba na hora. Não sei nem se não vai derrubar até onde eu coloquei aqui. Por quê? Porque você não pode denunciar aqueles que estão tramando a maldade no mundo. Infelizmente, você tem que ser a favor do que eles estão fazendo e falando. Agora, irmãos, se você for analisar o que foi tratado, são reuniões que eu fico observando, que é a reunião do Fórum Mundial Econômico, não tem só essa em janeiro, né? Eles têm mais reuniões durante o ano. Essa reunião de agora foi salas de debate aí para discutir vários assuntos que implicam o mundo todo, e alguns destaques aí sobre Israel, sobre Ucrânia, sobre doença X, e diz que a estrela principal do Fórum Mundial Econômico foi Sam Altman, o criador do ChatGPT, falando de segurança cibernética, mas lembrando que Sam Altman, ele é o cara que está criando o ID digital, a identidade digital mundial, escaneando a íris dos olhos das pessoas e dando criptomoedas às pessoas para serem escaneadas a íris dos olhos. Então, assim, irmãos, qualquer denúncia contra essa organização é terrível. Agora, a reunião de Davos não se compara ao que acontece entre maio e junho, que é a reunião bem exclusiva do Clube Bilderberg. A reunião do Clube Bilderberg, ela é secreta. Ninguém sabe o que acontece na reunião do Clube Bilderberg. Existem pessoas convidadas para a reunião do Clube Bilderberg que aparecem na sala de reunião que nunca se sabe ao certo quantas pessoas participam da reunião do Clube Bilderberg. E a reunião do Clube Bilderberg, que é entre maio e junho, ela é divulgada pela mídia como a reunião de Davos. Com a reunião de Davos. São duas reuniões altamente assombrosas. Por quê? Porque eles tratam assuntos de âmbito global. Eles interferem na política de qualquer país. Eles determinam o país que vai quebrar, o país que vai subir, o país que vai ser socialista, o país que vai ser de direita. É como um jogo de xadrez, né? Eles ficam manipulando as peças, só que existe um comando, existe uma cabeça que fica brincando com a população para que os seus projetos sejam executados. Então, assim, eles estão criando um mundo totalitário. O que é isso? É um mundo totalmente controlado. É o fim da nossa liberdade. A população mundial não vai ter mais dinheiro de papel até 2025. Tudo será digital. As máquinas tomarão aí os trabalhos de milhões de pessoas ao redor do mundo. O salário básico universal. As pessoas sendo controladas para receber a ajuda do governo. Irmãos, acabou. A gente está vivendo verdadeiramente Apocalipse 13. Um caminho sendo preparado para um controle mundial, para que o líder mundial que vai surgir para trazer a falsa paz, cavaleiro do cavalo branco, Apocalipse 6, 1 e 2, para que esse líder assuma com um poder totalitário de controle mundial. Um poder totalitário. Então, assim, eu vou tratar aqui com vocês algumas coisas que que foram tratados aí na reunião de Davos. Então, olha lá. Primeiro, o Oriente Médio, né? O
que começou a acontecer em outubro. Para além da economia, os participantes aproveitaram o fórum para discutir diversos assuntos de interesse global e regional, sendo a paz no Oriente Médio foi um dos temas mais relevantes. O presidente de Israel, Isaac Herzog, falou na cimeira de quinta-feira, onde afirmou que o seu povo não é capaz de pensar num processo de paz com os palestinos nesse momento. Se você perguntar aos israelenses médios sobre seu estado mental, ninguém em sã consciência está disposto a pensar sobre qual será a solução dos acordos de paz, disse ele. Ao mesmo tempo, o presidente destacou que a normalização dos laços entre Israel e a Arábia Saudita seria um elemento chave para acabar com a guerra com Hamas e um fator de mudança para todo o Oriente Médio. Então, o príncipe da Arábia Saudita, ele tem um papel fundamental no mundo hoje de apaziguar os muçulmanos contra os judeus. E agora, irmãos, você vê que o Irã, ele atacou e foi contra-atacado com um país, com o Paquistão, né? Então veja que o Irã, ou ele se adequa ao acordo de paz que vai dar o poder a Israel de construir o terceiro templo, ou o Irã vai entrar numa crise maior do que já está. Maior do que já está. E a Arábia Saudita vai frear o Irã e o Hamas para que o acordo de paz seja estabelecido. E aí entra duas figuras-chaves. Se Donald Trump ganhar a presidência dos Estados Unidos e Jared Kushner se transformar no chefe de Estado do governo americano, aliado a Israel, isso pode trazer o cenário perfeito para a manifestação do anticristo. Então, nesse momento, o presidente Isaac de Israel disse que seria impossível um acordo de paz, mas a Arábia Saudita pode trazer esse acordo. Outra coisa interessante que eu achei na reunião do Fórum Mundial Econômico foi o presidente Vladimir Zelensky, que manteve uma série de conversas em Davos com altos funcionários presentes, incluindo o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o presidente da Comissão Europeia, Ursula. No entanto, olha aqui, ó, nem todos os presentes pareciam dispostos a encontrar-se com o líder ucraniano. O político informou na quarta-feira, citando uma das suas fontes, que Pequim rejeitou um pedido de Kiev para se reunir durante a cimeira, apesar de a Ucrânia ter apontado repetidamente a necessidade de um país asiático aderir às negociações de paz. E aí, olha só, quem está lá. Essa família aqui, ó, JP Morgan, irmãos, é uma das famílias mais poderosas do mundo. Se você não sabe, são banqueiros americanos, né? Que estão ligados, são os cabeças Illuminati também no mundo. O presidente ucraniano também discutiu na terça-feira com o executivo da JP Morgan, o maior credor americano, e outros grandes investidores internacionais, à margem do fórum, para atrair capital para a reconstrução do seu país. Deus abençoe, disse o CEO da JP Morgan, James Dimon, a Zelensky, citado pela Bloomberg. Então, veja bem, ele está buscando capital de quem pode, né, ajudá-lo a reconstruir as ruínas. Agora, como é que você vai reconstruir um país que está em conflito? Outra coisa que foi tratado no Fórum Mundial Econômico esse ano, o presidente da Argentina contra o socialismo. O presidente da Argentina, Javier Milei, que tomou posse dia 10 de dezembro. O Fórum Mundial de Davos foi seu primeiro evento internacional, onde aproveitou para manter conversas com a diretora-geral do Fórum Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, e a ministra britânica de Relações Exteriores, David Cameron, e outros líderes. Segundo a mídia argentina, o discurso do presidente na cúpula estupor e surpresa
entre os presentes. No seu discurso, alertou que o Ocidente está em perigo, porque aqueles que deveriam defender seus valores se encontram cooptolados por uma visão de um mundo que conduz inexoravelmente ao socialismo. Nesse contexto, sublinhou que o socialismo é um fenômeno empobrecedor que fracassou. Milei insistiu que o capitalismo corporativo é o único sistema moralmente desejável para acabar com a pobreza. O presidente argentino também criticou a agenda ambiental que defende a proteção do planeta, inclusive através de mecanismo de controle populacional e como a tragédia do aborto. Milei trouxe o discurso dentro do Fórum Mundial Econômico da maçonaria azul, do conservadorismo, e que vai totalmente contra o que muitos pensam dentro daquele lugar. Outra coisa que foi discutida no Fórum Mundial Econômico foi a volta de Donald Trump. De acordo com vários relatórios, a vida política americana também foi um aspecto significativo no debate dos medos em Davos. Embora Donald Trump não tenha participado este ano no Fórum Mundial Econômico, o tema da sua possível reeleição como presidente dos Estados Unidos tem ocupado grande parte das conversações dos participantes do evento. Disse a CNBC o presidente do Instituto de Finanças Internacionais: todas as perguntas que me fizeram enquanto caminhava pela calçadão de Davos foram: Trump vai voltar? Disse ele. O dia em que o ex-presidente dos Estados Unidos venceu a convenção política de Iowa coincidiu com o início dos debates na cidade suíça. Nesse contexto, um alto funcionário da União Europeia disse à CNBC que o bloco comunitário tem preocupações e está preparando-se para qualquer cenário. Outra coisa foi as mudanças climáticas e doenças, né? Os temas e riscos epidêmicos, o perigo para uma possível nova infecção mais forte que a Covid, descrita como doença X. A OMS alertou um potencial de doença. E aí vem a hipocrisia dos líderes, né, que teve mais de 1.000 jatos particulares em Davos, e eles falando de salvar o planeta e com os seus aviões de combustível fóssil. E aí, durante anos, o Fórum Mundial de Davos foi fortemente criticado por ativistas ambientalistas que denunciam a hipocrisia dos seus participantes por utilizarem aviões privados para assistirem um evento onde irão debater alterações climáticas. Esse ano, os moradores da cidade suíça também decidiram manifestar o seu protesto nas vésperas da cimeira, saindo às ruas com faixas como slogans: não há justiça no capitalismo. Defender a justiça social, impostos sobre os ricos, ou um mundo para todos. Parem de possuir tudo. E aí vem, irmãos, o grande destaque do Fórum Mundial Econômico esse ano, que foi Sam Altman, né? A cimeira também abordou a questão da inteligência artificial, o perigo potencial que representa para a humanidade. Sam Altman, CEO da OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, fez uma palestra durante o evento sobre o futuro dessa tecnologia. Apesar das crescentes preocupações de que a IA possa desvalorizar o trabalho humano no futuro, o empresário garantiu aos participantes do fórum que isso não acontecerá. Quando leio um livro que adoro, a primeira coisa que eu faço quando termino é descobrir tudo sobre a vida do autor, exemplificou. Agora, irmãos, foi tratado os assuntos mais importantes, né? Foi a questão da doença X, que vai criar o totalitarismo, né, mundial. Eu acredito que eles vão utilizar uma pandemia para obrigar as pessoas a serem rastreadas e controladas. E também a questão de um ataque cibernético ou descontrole
da inteligência artificial. Agora, o que nós sabemos, o que foi debatido nos lugares aonde a mídia não mostrou, porque você tem aí líderes das maiores corporações do mundo e CEOs, daqueles que coordenam tecnologia, indústria farmacêutica, ONU, países. Você vê que a Marina Silva tirou foto com o tio Bill, né, que já declarava em 2022 a Marina Silva como a ministra do Meio Ambiente do novo governo brasileiro. Então, veja, antes do Lula ganhar, a The Economist já colocava a Marina Silva como a ministra do Meio Ambiente. E antes do Lula ganhar, a The Economist já colocava o Lula como aquele que iria solucionar os problemas do Brasil. Então, assim, todo esse cenário é o cenário propício para o iníquo tomar o poder do mundo. Então, cada dia que passa, irmãos, uma das coisas que mais me chama a atenção quando as pessoas falam sobre Fórum Mundial Econômico, sobre Fórum Mundial Econômico, sobre Clube Bilderberg, sobre ONU, é que tudo que é tratado dentro disso, irmãos, principalmente do Fórum Mundial Econômico e Clube Bilderberg, não são políticos que foram eleitos pelo povo. Os cabeças dessas organizações não foram eleitos pelo povo, eles foram colocados por pessoas. E isso já deveria assustar aí os governos. Como é que pode órgãos que nunca foram, que os seus participantes nunca receberam um voto popular, tomarem decisões que influenciam políticas e governos inteiros? Vocês já pararam para imaginar dessa forma? Klaus Schwab não foi eleito por ninguém. O Tedros, da OMS, não foi eleito por ninguém. O Antônio Guterres, da ONU, não foi eleito por ninguém. Eles são colocados nesses cargos. O Anthony Fauci, né? Que é o ministro da Saúde do governo americano. Aquele cara foi descoberto em meio dele, do tio Bill, que nunca foi cientista e médico, falando sobre o povo usar máscara. E todo mundo teve que usar máscara. O mundo teve que usar máscara por causa daquele cara. Então, assim, são pessoas colocadas para dominarem, para governarem através do governo secreto. Então, essas pessoas, elas influenciam nações inteiras, economias inteiras de países. Como o Supremo Tribunal Federal, né? Que é uma indicação, e os caras ganham tamanho poder que decidem quem vai, quem não vai, quem vai preso, quem não vai preso, o que você pode postar na internet, o que você não pode. São pessoas que são colocadas como testa de ferro para serem a voz, os braços e as pernas do governo oculto, de quem manda e quem governa. E eu tenho dito, né? Eu tenho dito a vocês há muito tempo, eles não estão escondendo mais nada. A crise mundial está diante dos nossos olhos, a crise imobiliária está diante dos nossos olhos. Aí nós estamos com as armas, como foi o próprio chefe da CIA falou no Fórum Mundial Econômico, de armas tecnológicas de mudança climática. É muito forte, meu irmão. Que ele falou sobre o aerosol para bloquear o sol
para resfriar o planeta. Ideia do tio Bill. O líder da CIA falou do uso de armas tecnológicas para salvar o planeta do aquecimento global. Eles falaram de HAARP abertamente. Eles falaram de alimentação de inseto para salvar o planeta. Eles querem que as pessoas comam insetos. Eles falaram de ataque cibernético. Eles falaram de uma pandemia ao mesmo momento em que a China testou o vírus aí em ratos que mata imediatamente. Então, a questão é, irmãos, por que eles não escondem o que pode acontecer e o que vai acontecer? Porque quando eles mostram com muita clareza, você sabe o que o cérebro do ser humano faz, o meu e o seu faz? Ele diz assim, não, isso não vai acontecer. Isso é impossível um homem criar uma arma dessa. É impossível nós passarmos por outra pandemia. É impossível nós vivemos uma crise. Por quê? Porque, em vez de você aceitar a realidade, você automaticamente cria um mecanismo dentro de você para dizer, não, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque eles deixam claro, eles mostram claramente o que vai acontecer. E aí, quando vem muita luz, muita claridade, nós fechamos os olhos para a realidade. É esse o propósito, é essa a ideia. É que você não acredite em nada mesmo, porque quando acontecer, você vai ser baqueado, nocauteado. E é outra coisa que eu tenho falado há muito tempo nas redes sociais, que a qualquer momento, meu irmão, vai acontecer um lockout. Sabe o que é um lockout? A população vai a lockout. Nós vamos viver uma mudança tão drástica que quando muita gente acordar, vai ser tarde demais. Aí eles vão dizer que o que nós falávamos era verdade. E quando essa população falar que o que nós falamos é verdade, vai ser tarde demais. Eles já perderam como sobreviver a isso, como superar tudo isso. E nós estamos caminhando para esse lockout. Nós estamos caminhando para esse caos que prepara o caminho do anticristo. E aí vem o irmão Renato falando algo muito forte, né? Muito forte. Que é o quê? É tempo de arrependimento. É tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de meditar na palavra, é tempo de se envolver nos mistérios de Deus. É tempo de estar atento. Jesus disse, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Marcos 13, 32 a seguir. Se à meia-noite, se ao meio-dia, se ao cantar do galo ou se ao entardecer. Isso eu digo a todos, vigiai. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Irmãos, o tempo de arrependimento, de humilhação, de vida com Deus é agora. E eu digo para você, não abra mão da sua comunhão com Deus. Não abra mão da sua vida com Deus. Não abra mão. Não abra mão. Não abra mão. Porque o Senhor Jesus irá voltar a qualquer momento. Meus irmãos, eu gostaria de pedir ajuda para vocês. Deus abençoe o irmão Juliano. Chegou agora, nós já estamos caminhando para o fim. Para o projeto Arrependa-se, nós estamos indo para o Amazonas, terça-feira, eu e a missionária Raquel, para inaugurar 2 igrejas, uma na comunidade Filadélfia, tribo indígena, e outra na tribo Marubo, é a primeira igreja evangélica da tribo Marubo, que nós iremos inaugurar dia 27. E eu preciso da ajuda de vocês, né? Nós estamos aí com o propósito do ano, todos que fizerem uma oferta pelo seu ano, irmãos, você vai consagrar o seu ano ao Senhor. Tem muitos irmãos que já chegou o livro, né? Graças a Deus, Descomplicando o Apocalipse. Nós estamos enviando esse livro para você. Você vai fazer uma oferta, pode ser R$ 36,60, R$ 366, R$ 3.660. É uma oferta por cada dia do ano. E você vai enviar para o meu telefone essa oferta.
essa oferta e nós iremos enviar o livro para você. É até domingo, irmãos, até o último dia do propósito do jejum. Depois de domingo, segunda-feira, se você for comprar o livro, você vai pagar R$60 novamente, se você for comprar. Até domingo, se você consagrar o seu ano, nós estamos doando o livro, é uma doação. Você vai fazer uma oferta e nós iremos enviar o livro para a sua casa. E eu preciso da ajuda de vocês, eu tenho que comprar o som lá para a inauguração da tribo Marubo. Nós iremos comprar o som, iremos comprar o microfone, e eu vou ter que comprar lá. Não adianta eu comprar aqui e levar, porque sai mais caro. Então, nós vamos comprar lá o som e o microfone para o trabalho da tribo Marubo, que já que nós construímos a igreja, também iremos comprar o som. E se você puder fazer parte dessa história, né? Porque você ajudando, você faz parte dessa história. Então, envie a sua oferta, nos ajude, irmãos. Todo dia 10 e dia 20, eu tenho desafios, né? E é os desafios da obra de Deus. Tem muita gente que não sabe, a gente tem 5 missionários que nós ajudamos pelo Projeto Arrependas. Nós temos igrejas que nós ajudamos através do Projeto Arrependas. Nós temos a base missionária do Rio de Janeiro, do Amazonas e de Fortaleza, que nós ajudamos através do Projeto Arrependas. A conta está na descrição aqui do vídeo, irmã Marta. Está na descrição as contas da Caixa e do Bradesco. E nós temos 4 programas de rádio FM, São Paulo, Itarema, Ceará, que pega em 30 cidades, no Amazonas e em Minas Gerais. 4 programas de rádio, que é 1 hora de programa por dia, pregando o Apocalipse, é rádio FM. E aí, irmãos, eu vou colocar meu telefone aqui, ó, 964608737. Pode enviar. Então, assim, é muita... todo mês é um desafio gigantesco. Mas essa obra é de Deus e vocês são de Deus. E quem é de Deus ouve a voz de Deus e obedece. Ouve a voz de Deus e obedece. Itarema é a rádio Rio das Garças. Rio das Garças. Todo dia às 18 horas nós estamos ao vivo. Às 19 horas, né? Ou às 18 horas. Agora não sei. Ou 18, 19 na rádio Rio das Garças, em Itarema. Nós estamos em mais de 30 cidades no Ceará, sendo ouvidos diariamente, pregando a poderosa palavra de Deus. Irmãos, através da sua oferta, você faz parte de tudo isso. E aí, eu tenho uma novidade para vocês, que em maio, ontem eu conversei com o pastor, nós vamos na Angola, na África, no mês de maio. Vai eu e a missionária Raquel. Eu só estou esperando o pastor me passar a data, e nós iremos na Angola. O meu coração queima por Angola. Deus tem um mistério comigo na Angola. Eu já recebi convites para ir para os Estados Unidos, recebi convites para ir para a Europa, e eu sempre disse, antes de ir para a Europa, para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, eu já estive em vários países, né, na América Latina, eu quero ir para Angola. E Deus está abrindo essa porta, e nós iremos na Angola. E eu quero ir na Angola para pregar nas ruas, nas comunidades, nas igrejas, sobre a volta de Jesus. E eu creio, irmãos, que Deus tem um mistério muito grande conosco na Angola. Obrigado, C. Maia, obrigado. E nós vamos abrir uma porta na Angola do Projeto Arrepensa. A minha ideia de ir para Angola é abrir um canal para nós trabalharmos dentro da Angola com o Projeto Arrependas. E Deus vai abrir essa porta. No mês de maio, nós iremos para Angola, em nome de Jesus. A passagem não é barata,
Se você tiver milhas e quiser comprar para Pastor Carlos, tem gente que tem muita milhas no cartão de crédito, me ajude. Mas só de vocês orar, Deus vai abrir a porta. O mais difícil já está, que é o canal para mim chegar lá já está aberto. E nós iremos em maio para Angola, em nome de Jesus. E vocês vão conosco, tá bom? Deus abençoe, irmãos, a todos, em nome de Jesus. E que Deus venha lhe dar um fim de semana abençoadíssimo. Abençoadíssimo. E eu quero te convidar, você que é empreendedor, você que quer empreender, está aqui no link, aqui na descrição, o grupo dos vencedores. Entre nesse grupo. Nós vamos fazer uma reunião no Zoom, toda segunda-feira, 6 horas da manhã. O grupo dos vencedores. Então, tem muita gente que tem empresa precisando de ajuda, tem muita gente que quer abrir um negócio precisando de ajuda. E nós vamos fazer, e nós iremos fazer o grupo dos vencedores. Para mim, orar por você, pelo seu sonho. Sempre vai ter um empresário, alguém dando uma palavra. E eu tenho certeza que esse grupo dos vencedores, segunda-feira, 6 horas da manhã, e é 6 horas da manhã, meu irmão, porque quem quer vencer na vida acorda cedo. Meu Deus do céu. É forte, né? Quem quer vencer na vida acorda cedo. Então entra, que nem o irmão Juliano, que é um empreendedor, né? Um eletricista de mão cheia. E muitas das vezes, meu irmão, uma palavra dando uma direção, como administrar, como investir, como comprar, como negociar, tudo isso gera riqueza. E conhecimento é a nossa maior riqueza. Então, você que quer entrar, está aí no link aí, o primeiro link que está aí do grupo do WhatsApp dos vencedores, entra lá e você vai entrar no grupo que vai receber o link da reunião do Zoom e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém? Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Deixa eu interceder pela sua vida, pelo seu fim de semana, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre o teu povo, sobre os teus filhos, sobre o fim de semana dos teus filhos. Venha abençoar de uma forma poderosa, Pai. O meu irmão, minha irmã, diante de todos esses acontecimentos globais, que o teu nome e o teu reino seja glorificado, Senhor. Na nossa existência, o teu povo é preservado pelo teu Espírito e nós, como teu povo, não somos guiados pela voz da mídia. Nós somos guiados pela tua palavra. Oh, Deus, e o cumprimento da tua palavra nos alegra e nos revela que o Senhor está no controle de tudo. Continua falando conosco, Pai, e nos direcionando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.